Domingo de decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos. Que jogaço, hein, Vandeco? Tá 1-0 pro Peixe. Ah, não tenha dúvida, Thiago, e tem um ano que foi muito especial, não tem? Em termos de rivalidade, dessas duas Muito. equipes decidindo, não teve? Teve um ano aí muito especial. Sim, lógico. Tem toda aquela história da década de 60 que do Santos de Pelé, só Santos e Palmeiras ganhavam títulos, mas 2015 só deu Santos e Palmeiras. Final da Copa do Brasil e também final do Campeonato Paulista. E quem ganhou o Paulistão é o convidado do Vandeco aqui com a gente, o Erley. E quem ganhou a Copa do Brasil é o outro convidado do Vandeco, Rafael Marques. O que é legal é que um é zagueiro e o outro é atacante, né, Vandeco? Apresenta eles aí. Exatamente, o Werley foi campeão paulista, estava naquele grupo do Santos, o Marcelo Fernandes, tinha na comissão também o Serginho Chulapa. Tudo bem com você, Werley? Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Thiago. Rafa, prazer estar falando com você, meu amigo. Cara, foi um ano de muita... que a rivalidade, né, cresceu ainda mais, né, esse ano de 2015, ficou ainda mais acirrado. Foi um ano importante para o Santos e um ano importante para o Palmeiras também. E o goleador, Thiago? Quem é o goleador? O goleador é o Rafael Marques. Eu tenho aquela coisa, sabe? O cara, quando é grande, magrão e joga muita bola, meu, ele dá trabalho demais. Era o caso do Rafael Marques, campeão da Copa do Brasil 2015. Que ano marcante, hein, Rafa? Boa tarde, pessoal. Thiago, Vanderlei, Weller, companheiro aí. Foi um ano, como o Hélio falou, foi um ano aí de muita rivalidade. Mas acho que assim, rivalidade sadia. Apesar de ter algumas discussões dentro do campo que faz parte, mas foi legal porque se criou uma atmosfera bacana. Mas foi um ano de muita rivalidade que ainda prevaleceu por alguns anos na frente aí, se eu não me engano, viu? Ah, não tenha Então dúvida, vamos né, começar pelo Thiago? Campeonato Paulista, Vandeco. Começa pelo Paulistão, Isso. Vandeco. Vamos sim, e o primeiro jogo foi no Allianz, né? Eu acredito que o Dudu no Paulistão, ele foi um personagem. Porém, lógico, faz parte da carreira do jogador um pouco negativa, né? A participação dele. Por quê? Porque o Palmeiras vencia por 1-0 no Allianz Parque, teve um pênalti que ele acabou perdendo, desperdiçando, isolou a bola. Teve também, o Rafael Marques vai me contar daqui a pouco, na minha opinião, um pênalti no final do primeiro tempo. Eu não sei se o lance foi com o David Braz, se não falha a memória. Mas, o Erley, você que foi campeão paulista, qual foi o diferencial daquele Santos em relação à decisão da Copa do Brasil, que já foi no final do ano e o Palmeiras foi campeão? Mas, no caso, você aí, antes do Paulista, levou o Paulistão. Assim, eu acho que o diferencial, acho que poucos sabem, né? O Santos teve uma transformação muito grande de 2014 para 2015, né? Jogadores saindo na justiça. E o Anderson Moreira foi muito feliz em ter montado aquele grupo, né? O Anderson foi peça muito importante. O Anderson, que não acabou sendo campeão, né? No meio do campeonato, ele acabou saindo e o Marcelo assumindo. Mas o Anderson montou o grupo, ele que fez as contratações, até a minha contratação foi ele que pediu. Então, assim, eu acho que o grande mérito foi tanto do Anderson, do Marcelo e o grupo, né? O nosso grupo era muito bom, o nosso dia a dia, o nosso ambiente era muito bom e, assim, assim que começou o torneio, a gente sabia que nós tínhamos grandes chances de ganhar o torneio, porque o time jogava bem, o Ricardo voltou a fazer muitos gols, então o Robinho muito bem, Lucas Lima, o Giovani, então assim, a gente tinha jogadores muito decisivos, né? E a gente era uma equipe que tomava poucos gols, então quando você tem um time que toma poucos gols e um time que faz muitos gols, então assim, a tendência é que você chegue muito forte nas decisões. E o lance que eu falei, Thiago, com o Rafael Marques, ele vai lembrar, foi com o Giovani, agora que eu lembrei. E muito confuso também o árbitro, né? O Vinícius Furlan naquela decisão, onde o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. Foi isso mesmo, Rafael Marques? O árbitro também acabou atrapalhando, vamos dizer assim, em termos de espetáculo da partida? Eu procuro, Vanderlei, não focar nisso, né? Ali a gente sabe que são tomadas decisões, a arbitragem
eles têm que tomar uma decisão, né? E o fulano não houve o pênalti, né? Que eu falei, eu procuro nunca estar lamentando, obviamente. E pra você ter uma noção, hoje até com o VAR a gente erra, então imagine naquela época que não tinha ainda o VAR, você tinha que tomar uma decisão rápida ali, então assim, eu não crucifico ninguém, né? A gente também está sujeito a errar, tem que ter essa conscientização, né? Bola para frente que a gente segue, óbvio, se tivesse marcado o pênalti, o resultado poderia ter sido outro, mas que eu falei, nada a lamentar, é seguir em frente sempre, porque assim, tanto como ele como nós estamos sujeitos a errar e acontece, né? Ô, Rafa, você tem esses jogos bem vivos na memória, essas duas decisões do Paulistão? Eu tenho porque eu errei os pênaltis, né? Agora ele acho que vai lembrar, se eu não me engano. Sim, sim. Eu errei o pênalti, pra você ter uma noção, eu errei o pênalti na final do Paulista, 2000, não, desculpa. Eu errei o pênalti na Copa do Brasil. Do Brasil, sim. E depois no Paulistão de 2016, que eu entro e faço 2 gols. Né? Então, assim, contra o Santos eu tenho. Até porque esses dias eu estava no bate-papo com o pessoal aqui de Netuba, e eu falei, pô, eu sempre fui santista, né? Quando moleque. Depois que eu comecei no futebol, você vai perdendo isso e passa a torcer para o time que você está. Então, jogar contra o Santos sempre foi uma coisa diferente, porque meu pai é santista. Né? Então, marcou bastante, sim, até porque ainda eu brincava, falei, pô, eu deixei o torcedor palmeirense contente pelos gols, mas também tinha que deixar meu pai um pouco contente também, né? Para dar aquele equilíbrio. Não podia só estar pro meu lado, senão em casa meu pai depois ia ficar chateado. Mas eu tenho bastante, sim. Tem até porque, eu falei, se criou uma rivalidade mais contra o Santos do que o próprio Corinthians e São Paulo. Por causa que praticamente a gente estava sempre nas finais, tanto que eu falei, no Paulista, na Copa do Brasil, então assim, ficou diferente, criou uma atmosfera diferente em 2015 2016, que foi muito legal para o futebol brasileiro, eu acho. Mas desses jogos específicos do Paulistão, você tem alguma recordação que você pode contar pra gente? Alguma coisa que. Aquela história que você gosta de contar pros seus amigos na resenha, pô, no jogo aconteceu tal coisa, um detalhe de vestiário, um detalhe de torcida, uma coisa que tenha te marcado, falando ainda da final do Paulistão. Falando assim, a final, eu acho que, acho que negativa pelo fato de eu não ter perdido, né? Eu acho que o pênalti. Isso chateia, né? Às vezes a gente comenta, o pessoal fala aí como foi, faz parte, não tem como, cara. Ali eu evidenciei na primeira passagem minha pelo Palmeiras, eu garoto ainda, né, falar bem caipirão, bicho do mato, acabado de chegar no Palmeiras, pô, Marcão tinha acabado de ser pentacampeão, Pedrinho, né, Magrão, aquele time que tinha acabado de subir da Série B, né? E eu lá do interior de São Paulo, eu lembro que a gente foi para a final para semifinal do Campeonato Paulista contra o Paulista de Jundiaí. E aí eu tive a oportunidade de jogar o jogo, até porque o Wagner, se não me engano, Wagner estava suspenso ou machucado, acho que suspenso. E aí no segundo jogo a gente acabou indo para os pênaltis, né? E bateu os 5 jogadores, aí começou a intercalar tudo, eu falei, eu vou bater. E aí o que aconteceu? O Ney, que era o zagueiro, falou assim, Rafa, não, você não vai bater. E eu vou ter a responsabilidade de bater, porque eu sou mais experiente que você, caso tenha que errar, eu erro, mas você não vai trazer essa responsabilidade para você, que não é necessário, né? Isso eu levei para a minha carreira toda. O Weller também pode falar. Porque tem jogador que sente, e pô, um jogador novo perdeu um pênalti, né, um gol decisivo numa reta final dessa, acaba que abalando. Então isso eu guardei para mim. E já em 2015, teve 15, 16 que falei, teve várias oportunidades, eu falei assim, não, quem vai bater sou eu. Não importa, eu era um dos batedores, mesmo errando alguns pênaltis, não tem como, acontece, às vezes o goleiro estudou bem o batedor, eu falei, não, eu vou bater, se fizer legal, se errar acontece, mas isso eu trouxe para mim, então sempre, quando falavam, né, daquelas finais, eu sempre comentava sobre isso, né, da experiência que eu tive em 2004, que eu levei para minha carreira toda, que aconteceu em 2015 e 2016. Desculpa me alongar com você, mas só quero um detalhe mesmo que só você pode contar. Só você, o Herder, só quem joga. O que acontece dentro de você a hora que você erra o pênalti? Qual que é a sua reação? Você quer cavar um buraco e sumir? Você quer cavar um buraco? O que você quer fazer?
Thiago, eu falei, não, cara, ele tá sujeito a errar. Somos seres humanos, ninguém vai ali bater, vou errar o pênalti. Não, entendeu? Óbvio que a tristeza ela bate na hora, mas é assim, respirar fundo, cabeça erguida, né, velho? E vida que segue, cara. Futebol é isso, cara. Por isso que o futebol não se explica, entendeu? Não tem como. E o Wehrle, né, o Thiago, o Rafa, como zagueiro, hoje vai ser um duelo interessante no próximo domingo, porque o Palmeiras precisa da vitória, o Palmeiras precisa fazer no mínimo um gol para levar para a decisão dos pênaltis, 2 dar o título. Ou seja, e a gente percebe com jogadores que a gente entrevista que já atuou contra o Palmeiras no Allianz, sabe da pressão, do gramado, e tem o Gil, né, um zagueiro experiente, campeoníssimo com a camisa do Corinthians, e é o titular na zaga do Santos. O Wehrle, hoje a zaga santista, pelo que você observa, nessa decisão do próximo domingo, no Allianz Parque, a torcida empurrando o próprio time. Você acredita que o Santos vai sofrer, vai aguentar, melhor, suportar essa pressão que é o Palmeiras no Allianz? Olha, a gente sabe que os primeiros 15 minutos, né, que o início do jogo, o Palmeiras faz muito forte, né, na arena, né, no Allianz, né? Lá o jogo se torna ainda mais rápido. O Palmeiras hoje jogando com 2 centroavantes, né, com o argentino e com o Endrick, incomoda bastante, porque acaba que você perde a sobra, né? Fica 2 centroavantes em cima do Joaquim e do Gil. Mas, assim, pelo que eu vi no jogo de domingo, cara, o Gil, o Joaquim, a linha de 4 do Santos tá bem armada. O Santos, a todo momento, ele tenta se defender com a bola, porque ele tem um meio de campo muito técnico, né? Eu acho que vai ser muito importante o Santos ficar com a bola. Eu acredito que o Santos tem qualidade, sim, para suportar essa pressão. A gente sabe que é difícil, mas pelo que o Santos tem apresentado, acredito eu que tem essa capacidade. E a lembrança que você tem aí em relação à decisão, né? Porque a primeira do Paulista foi no Allianz, o Palmeiras venceu, o Leandro Pereira, o Dudu perdeu um pênalti, depois do segundo jogo, a grande decisão, tinha o Robinho, o Renato, aquele Sim. time forte do Santos, o Guilherme Sereta acabou expulsando o Dudu, Geovânio, depois tem o outro zagueiro do Palmeiras que também foi expulso, o Vitor Ramos. Qual é assim a lembrança que você tem dessa decisão, dessa final contra o Palmeiras? Porque eu entendo o seguinte, foi determinante o primeiro tempo. O Santos poderia ter feito 3, mas aí acabou levando o gol do lateral Lucas, 2-1, e foi para os pênaltis. O Santos sentiu um pouco quando saiu esse gol do Palmeiras que levou para a decisão? Olha, o primeiro jogo eu não joguei, né? Eu estava de Sim. dengue, eu não tive a oportunidade de atuar. Só que Rapaz, assim, parece que foi ontem. Tá todo mundo com dengue hoje em dia. Prazer. Então, mas algo que me marcou muito, cara, porque assim que terminou o jogo, passou aí 20 minutos, 25 minutos, o Robinho, os meninos estavam brincando no grupo, porque falando, olha, lá na Vila é com a gente, porque eu acho que o Santos, ele confia e acredita muito no fator Vila Belmiro, né? Então, assim, a gente sabia que na Vila a gente seria campeão. Só que a gente não esperava que fosse nos pênaltis. A gente queria definir o jogo nos 90 minutos, né? Com certeza o gol do Lucas foi um balde de água fria, mas a gente estava preparado também para ganhar nos pênaltis, né? Aquele jogo a gente fez um grande jogo, cara, a Vila cheia. Então, assim, algo que me marcou foi isso, essa confiança, porque eles cresceram no Santos, né? O Robinho, o Renato, e assim, a confiança que eles tinham pela Vila Belmiro. Então, assim, aquilo ali me marcou muito. E quando veio a confirmação do título, você tem alguma lembrança da comemoração, a conversa de vestiário, um abraço em alguém especial, um recado da arquibancada? Tô vendo você puxar pela memória. Que quando se digita no seu HD mental aí, Santos campeão paulista 2015, que aparece na sua pesquisa do Wehrle Google? Assim, não tem nada marcante, assim, acho a alegria de todo mundo muito feliz, né? Até pelo início difícil que o Santos teve, perdendo Sim. jogadores importantes, né? Perdendo jogadores na justiça. Então, assim, todos ficaram felizes porque
pouco tempo assim se construiu uma equipe competitiva novamente, né? Porque é difícil no futebol você desmanchar, perder líderes e você construir novamente uma equipe competitiva. E com pouco tempo de trabalho foi criada uma equipe competitiva. Então, assim, aquilo ali que todo mundo ficou feliz e bem satisfeito. E tem um detalhe, né, Thiago? Aí depois teve uma reformulação. Aí a gente já entra na Copa do Brasil de 2015. O Palmeiras não teve mais, demitiu o técnico Oswaldo Oliveira, acabou contratando o Marcelo. O Santos manteve o Marcelo Fernandes, mas não como treinador principal, e sim como funcionário, como ele já era do Santos, e trouxe o Dorival Júnior, hoje treinador da seleção brasileira, e aí veio o título do Palmeiras da Copa do Brasil. Vocês, jogadores, Rafa, vocês sentiram muita diferença daquele trabalho que era do Oswaldo para a chegada do Marcelo, até chegar essa decisão da Copa do Brasil? Praticamente o que aconteceu no Santos, como ele falou, foi o que aconteceu no Palmeiras, porque foi a reformulação do elenco também, né? Se eu não me engano, foram 15 ou 16 jogadores que chegaram naquele começo, com o Oswaldo, depois do Oswaldo que me trouxe. Eu falo que é assim, ó, eu conheço muito bem o Oswaldo, eu sou suspeito para falar do Oswaldo, né? Eu tenho ele como pai assim, no futebol. Eu acho que para conseguir colocar o conceito, né, unir mais de 15 jogadores, todos novos, teria que ser o Oswaldo, pelo paizão que ele é, não sei se o Hélio trabalhou com ele já, o cara bacana que ele conseguiu, então, em pouco tempo, dar liga à equipe. Se eu não me engano, em números, eu acho que ele saiu no aproveitamento de 70%, por aí. Né? Até nós, jogadores, não entendemos o porquê. E aí chegou o Marcelo, um conceito completamente diferente. Né? O Oswaldo é um cara que fala mais, cobra mais. O Marcelo é um pouco mais ele, quietão, fala menos, né? Sempre mais o Tico, que era o auxiliar dele que comandava mais. Mas já vinha o resultado do Oswaldo. Né? O Marcelo só engrenou, né? E acabou que acontecendo. Eu falei, a equipe do Santos ela era muito mais superior que a nossa, né? Principalmente no ataque. O ataque do Santos era muito bom. Eu lembro que naquela época o Lucas Lima estava sendo cogitado a ser o novo 10 da seleção brasileira, né? Então o Santos tinha grandes atacantes, Ricardo Oliveira, Lucas Lima. Não lembro se o Gabigol estava indo. Gabigol, Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, Janilson. Então, assim, o ataque do Santos era. Cara, a gente que joga, que eu, atacante, a gente fala de facão, né? Agora, como zagueiro, ele sabe. Quando você pega atacante que começa a dar facão, né, que a gente ataca o espaço toda hora, é difícil marcar. E o time do Santos era isso. O que o Lucas Lima fazia? Ia lá atrás, pegava a bola, enquanto os outros jogadores atacando espaço. Quer dizer, era era muito difícil. Por isso que eu falei, o time do Santos era muito superior ao nosso. O nosso é um time muito competitivo. A gente não tinha grandes jogadores, né, como depois foi em 2016 e assim diante. Mas tinha jogadores muito competitivos, que foi o que o Alexandre Matos conseguiu trazer, né? Eu falei, reformular isso no Palmeiras. Então, assim, a gente pegou o que o Oswaldo estava fazendo e colocou o conceito do Marcelo e acabou que as coisas começaram a acontecer. Né? No Brasileiro a gente não terminou tão bem, mas na Copa do Brasil a gente sabe que é uma competição completamente diferente, mata-mata. Cada jogo é um jeito diferente de jogar, diferente do Campeonato Brasileiro, até mesmo, né, do Campeonato Paulista. E as coisas começaram a acontecer. Teve muitos jogos que a gente sai atrás do placar e a gente consegue empatar logo em seguida. Né? Foi contra o Inter de Porto Alegre, lá no Sul, que eu entro e faço o gol. E depois, no Allianz, que a gente toma o gol, logo depois o Giroud vai e faz o gol de empate. Então, assim, estava acontecendo tudo favorável para nós. E aí eu falo, como o Hélio falou que eles sabiam que ia ser campeão da Vila, se eu me recordo, como chama o atacante que perdeu o gol no finalzinho do jogo, Hélio? O Nilson. Quando o Nilson perde aquele gol, se ele deixa a bola passar, o Ricardo Oliveira ia fazer o segundo gol. Ia ser 2-0. Ia uma vantagem muito grande no Allianz. Quando o Nilson perde aquele gol, a gente fala assim, a gente vai ser campeão. Por incrível, a gente consegue sentir isso. Né? Sim, com certeza. Mas perde o gol no finalzinho do jogo, eu falo assim, é nosso. Porque a atmosfera dessa Copa do Brasil, ela foi, cara, eu comparo ela, em 2017 é campeão brasileiro, né?
Palmeiras depois de 18 anos, se eu não me engano, né, vocês podem recordar mais que eu. A atmosfera e o gosto da final da Copa do Brasil foi muito maior que a do Brasileiro de 2016. Você tem a noção que a atmosfera, acho que a rivalidade que se criou para esse jogo, foi 40 mil dentro do Allianz, mais 40 mil fora. Então, assim, cara, foi um jogo que, para mim, é o que ficou marcado na minha vida. Cara, Em tem cima, muito assunto Thiago, bom aí, Vandeco. Tem muito em assunto cima, bom aí. em cima do que o Rafa e o Erler também, principalmente o Rafael falou agora, do Nilson, que perdeu aquele gol incrível, na mesma decisão da primeira partida da Copa do Brasil na Vila Belmiro, o Gabigol, né? O Gabriel, ele perdeu um pênalti. Ele fez o gol, né, aos 39 do segundo tempo, mas no primeiro tempo ele perdeu um pênalti. A bola bateu no poste esquerdo do Fernando Praz. Então, só para acrescentar esse detalhe, além do gol do Nilson, que perdeu. Então, se o Dudu, lá no Paulista, vamos dizer assim, eu coloco como um pouco negativo para o lado do Palmeiras, né, teve esse lance do Nilson e que perdeu também o gol na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. A gente vai sentindo no jogo, entendeu? E aí, principalmente nesse final. O lance ali do pênalti, tudo bem, acho que foi no primeiro tempo, né? Isso, primeiro tempo. Mas o do Nilson. Agora no finalzinho do jogo, cara, tendo chance de ampliar para 2-0, a gente falou, não, é nosso, vai ser nosso. Eu só acrescentei, entendeu, Rafael? Todos esses eu tinha esquecido do pênalti, eu tinha esquecido do pênalti da bola. Mas fala o Erley agora sobre esse lance do Nilson. Cara, quando vocês falam que o que marcou, cara, o que mais me marcou foi depois do jogo o Zé Roberto, o Rafa, vim falar com o Zé, falou, Lelé, porque me chama de Lelé, vocês deixaram de ser campeão aqui hoje, cara. Exatamente. Porque assim, cara, nós fizemos um jogo assim, nós mandamos no jogo, né, na Vila, né, Rafa? 5 minutos nós tivemos pênalti e erramos vários gols, assim, tivemos várias oportunidades. E aquela com o Nilson, né, que, assim, é uma cena que a gente tem que lamentar, um lance que a gente tem que lamentar, porque eu acho que aquele lance, cara, mudou a história do Nilson, assim, até no futebol, sabe? Foi exatamente, uma pena, né? É uma pena, porque ele estava para renovar o contrato com o Santos por 3 anos, cara. E assim, eu acho que depois daquele lance a pressão foi muito grande, ele não renovou o contrato. Então, assim, aquela decisão, cara, eu vou te falar, ali nós sofremos. Porque, agora, assim, Werley, como ficou o Nilson depois, né, Thiago e Rafael? Como que foi lá no vestiário? Ele falou algo? Alguém chegou, Dorival, que... Coitado, ele era um garoto, né? Então, exatamente. Alguém comentou com ele? Ele tinha feito um grande campeonato paulista, se eu não me engano, para algum time do interior, e foi contratado, né? Então, assim, era a oportunidade da vida do cara. O Rafa sabe quando você tem uma oportunidade em time grande, né, Rafa? E, assim, um jogo grande daquele ali, se ele faz o gol e depois a gente é campeão, ele é o herói, né? Entra muito, desculpa cortar, entra muito naquilo que eu falei um pouco antes, que o Ney fez comigo em 2004. Lembra, Thiago, André, que eu falei? Sim. Eu queria bater o pênalti, ele falou, não, você não vai bater o pênalti, porque se você errar, talvez acaba a tua carreira aqui e você não vai conseguir prosseguir. Eu bato, eu sou experiente, se errar, deixa que eu assuma a consequência. Sim. Então entra muito nisso aí, foi o que o Ari falou. É um jogo decisivo, querendo ou não, a gente sabe que o torcedor é muito passional, até mesmo diretores e dirigentes, a gente sabe que é muito com o coração, e acabou um pouco prejudicando a carreira dele, né? Sim. Agora, teve um momento crucial ali também, o Erley, porque no jogo da volta, no Allianz, o Palmeiras fez o 2-0 no finalzinho e parecia que acabou o jogo, e o Santos foi lá e meteu o 2-1. Ali também para vocês parecer que ia dar? Sim, cara. Eu acho que você nunca entra num jogo pensando que não vai dar para ganhar. Sim. Mas assim, o futebol. Eu digo cara, aquele momento, muita, né? Sim, mas ele tem muita, tipo assim, a atmosfera, né, cara? Porque, igual como o Rafa disse, cara, nós perdemos um gol sem goleiro na Vila, né? 2-0 seria muito difícil realmente do Palmeiras tirar. Porque você ter que entrar e fazer 2-0 é difícil, cara. Entendeu? Claro que a gente acreditava que a gente poderia ser campeão, mas assim, no contexto geral, tinha que ter matado na Vila, sabe? Porque assim, o Palmeiras é forte no Allianz, entendeu?
E assim, por tudo que aconteceu com o Nilson, todo mundo ficou muito chateado, mas confiante que a gente seria campeão. Infelizmente, não deu, né, cara? E assim, o pessoal ficava maluco, porque a rivalidade se aflorou. E 2014, o Santos, me parece que ganhou do Vitória e livrou o Palmeiras do descenso, né? E assim, em 2015, o Palmeiras começou a contratar, e até hoje está sempre brigando por títulos, né, cara? Antes de entrar na parte da estrutura, que isso é um capítulo muito importante, eu só queria ouvir do Rafael Marques o seguinte: aí vai para os pênaltis, aí o pênalti decisivo, vocês olham e vê o goleiro bater, e aí? Nunca mais, ele nunca tinha batido e nunca mais bateu. Não, o Praz ele vinha treinando super bem. A batida dele é a batida forte. O goleiro conhece o goleiro, né, Thiago? Então, Sim. assim, ele falou assim: eu vou bater. Todos os treinos, ele batia daquele jeito. Todos os treinos. A gente estava confiante. E eu mais ainda agradeci, porque eu perdi o pênalti, né? Eu falei: eu fiz na semifinal contra o Fluminense e perdi na final. E voltando um pouco, no Paulista foi a mesma coisa. Eu faço contra o Corinthians, né, na semifinal, e perco contra o Santos. Sim. Na semifinal contra o Fluminense eu passo e na final contra o Santos eu perco. Então, assim, a gente sabia. Falar assim, garantia é difícil, né, Tia? A gente mas tem a confiança. Tem a confiança. E a gente estava confiando que o Praz batia, por isso que o Praz foi o último, se eu não me engano. O Praz é o último batedor. Sim. Está sempre o melhor para o último. E eu agradeci demais. De novo, mas se eu fosse. E o interessante, Thiago, que o Rafael ele tomou uma distância, não foi, Rafael? Para cobrar o pênalti, né? Faltou você colocar o quê? Mais a força, assim. O que faltou? Faltou sorte. Eu bati daquele jeito. Eu sempre bati daquele jeito. Eu vinha firme para a bola e batia forte no canto, né? Você vê que acho que eu bato no Paulista, acho que eu bato ao contrário. Depois na Copa do Brasil eu mudo o lado, mas eu bati daquele jeito. Você vê, depois de alguns anos eu comecei a mudar, porque hoje o goleiro estuda muito o jogador. E o jogador passou a quê? Estudar o goleiro também. Então, não adianta, você tem que mudar. Eu mudei o jeito. Você tem que, quanto mais você olhar o goleiro, melhor. Né? Porque daquele jeito que eu bati não dá mais certo hoje. É você acertar muito bem a bola na bochecha que a gente fala, né, do gol, e o goleiro não chegar nela. Eu tenho duas curiosidades para falar com vocês, antes da gente vir para a atualidade que o Vandeco está com para perguntar de 2024. A primeira é o seguinte, o Rafa, todo mundo fala e observa o Palmeiras de hoje. E o Palmeiras de hoje é super vitorioso e tudo mais por causa do Palmeiras de 2015. Foi lá que começou tudo, a partir de 2015 que foi a retomada e tudo mais. Como que era aquele ambiente? Pouco antes o Palmeiras tinha perdido o Allan Kardec, tinha perdido o Pirata Barcos, tudo por quê? Porque o Paulo Nobre alegava que não tinha dinheiro e ia fazer loucura. Como que era aquele Palmeiras 2015? Porque hoje, né, a rapaziada vem e fala assim, um grande clube, vencedor, claro, a história do Palmeiras é gigantesca. Mas como que era aquela época? Eu posso falar eu tive 2004 no Palmeiras, né? Jogar no Palmeiras sempre foi uma pressão muito grande. A gente fala que tinha a turma do amendoim, né? A gente fala ali de trás. Cara, que não é fácil ali. Então, assim, em questão de pressão, sempre foi igual, Thiago. Só que a gente viu um ambiente muito gostoso, cara, tranquilo de trabalhar, né? Eu cheguei, na minha primeira passada de 2004 para depois de 2015, falei, completamente diferente, em questão de estrutura, de confiança, e é o que o Paulo tinha falado, Paulo Nobre, né? Ele falou assim, eu não posso cair, eu tenho que me manter, porque a partir de 2015 eu vou fazer a reformulação do Palmeiras. E isso era a confiança ali dentro, né? A gente sabia que as coisas iam começar a acontecer, cabia a nós jogadores competir ao máximo, né? Eu falei, a gente não tinha um grande elenco de jogadores de nome, mas tinha um elenco competitivo, né? Competitivo foi que o Oswaldo, que foi o treinador que começou o ano junto com o Alexandre Matos, fizeram um elenco muito competitivo. Então, assim, a confiança era muito grande ali dentro, um ambiente tranquilo, gostoso, óbvio, sempre com pressão, né? Que a torcida ela tem uma força muito grande dentro do clube, e quando não vem resultado, as cobranças ela acontecem. Mas, assim, um ambiente sempre muito bom, tranquilo,
Ali já se tinha, né, a parceria da Crefisa com o Palmeiras, mas o Paulo sempre mantendo cada um no seu devido lugar, né? Cada setor. Mas, cara, assim, eu fico muito feliz por poder fazer parte dessa nova, né, dessa revolução que foi o Palmeiras. Tá, e agora para o Herder uma super fácil. Onde é que nasceu aquela rivalidade que pegou fogo? Tinha até o rosto do Ricardo Oliveira, que foi o Rafael Marques que mandou fazer, eu sei, não foi? Não, Vamos dar... jamais. Onde é Depois do que... Heller, pode ser ficar depois do Heller também. Como é que Cara, surgiu? Como é que surgiu? Fala aí. eu acho que foi no Brasileiro, né? Num jogo na Vila. Acho que o Ricardo fez um gol e fez uma careta. Mas assim, Sim, mas tinha foi uma uma rivalidade, não era só Ricardo, Sim, né? Mas não foi, conta. mas eu acho que se aflorou depois disso, assim. Eu que sim, entendeu? Não Depois foi uma dessa careta do declaração que o Ricardo. Fernando Praz, ou Werley, deu na semana, alguma coisa nesse Teve um sentido? monte de Aí ele coisa, fez eles um se gol, trombaram. Werley, aí ele fez aquela cara assim, né? Ele fez a cara e dali em diante eu acho que ficou pior, se aflorou. Ficou pior. É. Mas assim, foi uma comemoração normal. Ele falou que não fez para menosprezar o Praz, não fez. Ele falou, foi uma comemoração normal que ele fez, sabe? E Mas aí ali é a origem da acarretar rivalidade. a origem, eu acredito que sim. Tanto que eles fizeram até máscara, né, no último jogo, depois Fizeram. da Foi o decisão da Rafael. Copa do Brasil, entendeu? Mas depois dali, eu acredito eu que ficou maior, assim, ficou bem pior. Vai, Rafa, você ia falar e nós cortamos. Então, na verdade, ela começou um pouco antes ainda. Por quê? Assim, é o que eu falo. Quando a gente escuta uma coisa, a gente não sabe. Você escutou, né? Você não, se você escutou, você não sabe, você não viu, né? A gente viu uma chateação no Ricardo, nós do lado de cá, que todo jogo do Palmeiras ele provocava o Vitor Hugo, o Dudu no pênalti, ele grita na orelha lá do Dudu, depois do Praz. Então, assim, a gente não entendia o porquê. Aí eu falei, eu logo um pouco depois, quando o Ricardo volta pro. Isso eu falei, não posso falar que é verdade ou não, eu escutei, certo? E depois não tive a oportunidade também de falar com o Ricardo. Falei sim da questão da máscara, conversamos, falamos que não tinha nada, não tinha nenhuma rivalidade assim, não existia, até porque eu sempre gostei muito do Ricardo Oliveira, sempre acompanhei ele na Portuguesa, São Paulo, fora do país, então assim, eu sempre gostei muito do Ricardo. E por isso que também me chateei um pouco com o modo que ele estava levando os jogos contra nós. E foi isso que eu falei com ele. Que quando o Ricardo volta para o Brasil, parece que ele é oferecido para o Palmeiras, certo? E aí acho que o Palmeiras não aceita, em questão de... O Palmeiras estava querendo jogadores um pouco mais jovens, e acho que isso chegou a chatear o Ricardo. Talvez por isso, todo jogo contra o Palmeiras, o Ricardo, né, provocava, queria mesmo fazer gol. Assim, exato, eu escutei, eu não sei se isso é verídico, certo, Hélio? Então, assim, aí começou a criar essa rivalidade. E aí, a questão da máscara foi depois do gol mesmo no Brasileiro, que ele faz. Foi no Brasileiro, sim. Ele faz a boquinha. Mas a máscara, na verdade, quem faz é a torcida. Se eu não me engano, não sei se é a torcida organizada do Palmeiras. E a gente está dando a volta, tudo ali. O Hélio sabe aí. Cara, eu sou um cara muito de boa. Eu não gosto de... Tudo que eu passei, deixar as portas abertas. Dificilmente você vai ver eu discutir com alguém, brigar com alguém. E sempre foi assim na minha vida toda, minha carreira. Então, assim, não tinha nada com o Ricardo. Só que eu fiquei um pouco chateado também pelos jogos que estavam acontecendo. E aí, comemorando, aí no final, ali, na última volta ali da comemoração, a máscara, pô. Assim, o cara, pai, Rafa, peguei e pus. Não é porque ali. Porque assim, ó, o que o Ricardo nem tanto, mas o que o Robinho zoava, Robinho, Gabigol. Sim, os meninos sempre falam assim, né, Hélio? Os meninos gostavam de zoar. Eu falava muito com o Renatinho. Renatinho é irmãozão meu, né? Renato é nota 1000. Pô, nota 1000. Então você fala, o Ricardo, os moleques estão provocando. Rafa, desse moleque, você sabe quando eu falei, lógico, pô, desse tem que brincar mesmo, faz parte do futebol, certo? Sim. E aí eu falei, cara, vou entrar nessa também, até porque eu estava um pouco chateado, peguei e coloquei. Aí, óbvio, isso daí é motivo para os caras virem. E aí foi que eu expliquei a situação que eu falei aqui para você. Eu falei, pô, sempre admirei o Ricardo, eu só achei que nesses últimos jogos ele estava levando um pouco mais pessoal, mas faz parte, né? Depois que conversei com ele, falei que não tem nada contra ele. Mas essa história eu também ouvi, Rafa.
Ouviu então, tá vendo? Ele até iria para o Palmeiras com um salário simbólico, assim como ele foi no Santos, né? Com 3 meses de contrato. E aí parece que não quiseram ele, acho que o treinador não quis, foi algo assim. Talvez isso magoou ele um pouco, né? Talvez Sim. você levou um pouco mais pro pessoal. E, pô, Sim, Ricardo, pode ser. quem não queria ter o Ricardo na equipe, isso é louco. É muito bom jogador. Agora, o Erley, ele falou lá, né, que eu já quis trazer a atualidade no começo da entrevista aqui e tal, sobre a pressão de jogar no Allianz, do Gil, a experiência que ele tem na zaga, aquela coisa toda. Agora, Rafael Marques, o Palmeiras precisa, 2 gols para ser campeão direto, vamos dizer assim, né? Vamos dizer não, é assim. O Vandeco deu uma travada, eu continuo aqui. Eu vou mais no Travou. popular. O Vandeco travou a internet. Quero saber de você. Como é que você tá vendo a final, Rafa? Já viu o primeiro jogo? Fala do primeiro jogo e me fala o que você Mas acha que vai no dar caso domingo. Voltou, o André voltou. A minha pergunta pode ir você, Rafa, enquanto ele fala ali, que deu uma travadinha no Vandeco, já ele volta. Então, Thiago, assim, como eu falei aqui no começo com vocês, eu acompanhei um pouco porque, cara, hoje eu sou auxiliar técnico aqui do Primavera Indaiatuba, né? Terminei a 3 partida como treinador, então, assim, já é uma dica aí pro Wesley. Se a gente não tinha tempo como jogador, cara, como comissão, então, vou falar para você, cara, é 24 horas de futebol. Então, eu assisti bem pouco, Thiago. Eu vi assim, foi um jogo muito aberto, com grandes chances de ambos os lados. O Palmeiras, logo no começo, teve chance de fazer o gol. Eu acho que isso faz a diferença. Acho que assim, né, é como teve lá atrás. Quando você tem a oportunidade, você tem que matar, né? Assim, mas ainda está um jogo muito aberto. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque eu falei, a equipe do Santos ela está muito bem trabalhada. Tenho gostado, né, da equipe do Santos, é uma equipe bem forte, ofensiva, tem um controle do jogo em certos momentos, que isso é importante. Então, assim, só que o Palmeiras também tem grandes jogadores, né? A gente sabe que o Palmeiras joga sempre nessa bola longa, né? A gente fala da zaga, né? Procurando espaço nas costas dos zagueiros. Então, assim, o Palmeiras tem conseguido fazer grandes jogos desse jeito. E é como ele falou, no Allianz o Palmeiras ele é muito forte, né? Muito forte. 1-0 ele está o jogo muito aberto ainda. Assim, espero que seja um espetáculo, porque nós que estamos de fora agradecemos quando isso acontece. É gostoso quando você vê jogos bons assim. E tenho certeza que vai ser um grande jogo, como sempre foi de Palmeiras e Santos. O Endrick é o diferencial nessa decisão? Não tem como não falar que não, né, Vanderlei? Ele tem muita explosão. A gente pode esperar qualquer coisa dele a qualquer momento. O Hélio, como zagueiro, sabe. Não dá para vacilar com ele, porque senão tem grande chance dele fazer gol e até mesmo ele dar assistência para outros jogadores. E você, Werner? Dá ao seu lado a sua análise do primeiro jogo e o que você projeta para esse segundo. E pode falar do Endrick também, porque o Rafael, nosso auxiliar do Primavera, está com o horário apertado. Isso. Rafa, fala rapidinho aqui. Vou começar a licença B, meu irmão. Daqui a pouco nós encontramos aí. Legal. Se Deus quiser. Estou na agora já, fazendo. Para quem está vendo e não entende nada, licença B é para a base, licença A é para o principal. Bora, Werner. Cara, eu assisti muito pouco do jogo, um pouco do primeiro tempo. É um jogo muito equilibrado, né? São duas equipes bem armadas. O Santos, por ser na Vila, buscou mais o ataque, buscou mais ficar com a bola. Mas, assim, o Palmeiras é muito forte, cara. Eu acho que está muito aberto o jogo. Eu acho que ambas as equipes têm chance, sim, de conquistar o título. O Palmeiras, por se tratar de jogar em casa, com o apoio da torcida, um pouco mais, porque o Palmeiras é um time muito competitivo com o Abel, né, cara? Um time que não desiste. É incrível, cara. O time não desiste. Eu acho que é um time a ser batido hoje no país, né? Há 3, 4 anos aí. E tem um cara que é diferente, né, cara? O Endrick, um moleque com 17 anos, fez gols na seleção. É um cara que tem a estrela, uma constelação, né? Então, assim, um time que tem um cara desse, um jogador desse nível, cara, a chance de ganhar jogos é muito grande. Então vamos
né? Como... Palpites, né, Vandeco? Queremos palpites. E aí, para encerrar, senão o Rafael Marques vai falar assim: não vou dar mais entrevista para o Vandeco, para o Vanderlei Lima. Rafael, exatamente. E aí? Quem vence? Quem será o campeão paulista de 2024? E agradecendo demais aí a sua participação conosco aqui no UOL. Eu, como um palmeirense hoje, não tem como fugir disso, né? Palmeirense hoje. Eu falei. Lá atrás, mas... Exato, tem muita gente que não gosta de falar, e, cara, você não tem que ter problema de falar as coisas, cara. Desde que você seja sincero, Thiago, Vanderlei. Rafael, eu fui santista como garoto, cara, porque né, não tem problema de falar. Hoje eu sou palmeirense, cara, não tem como. Lógico. Mas tá, Rafa, amanhã depois eu não posso ser treinador do Santos, do São Paulo. Lógico que pode. Eu tenho que separar ao lado profissional do lado do ser humano. Nós jogadores sabemos disso, né? E um detalhe, o Rafael vai assistir o jogo ao lado do pai, o pai com a camisa do Santos, como que... É interessante, né? Que você falou do seu pai é santista. Como que vai ser domingo? Não, meu pai mora em Araraquara, né? Eu gosto do lado da minha mulher, que é palmeirense, né? Verde não, mas roxa, né? Do lado da minha filha também, que é palmeirense já desde novela. Ela nasceu campeã já, da Libertadores 2 vezes, então assim, aqui em casa todo mundo é pé quente, gosto daqui, até porque semana que vem também, de férias, aí vou dar uma viajada para dar esclarecer um pouco na cabeça, descansar, e depois a gente volta depois nessa pegada que é o futebol. E a bola pingou, Rafael. Caramba, na área você sabe, atacante tem que marcar gol. Quando você fazia gol contra o Santos, você ligava para o seu pai? O seu pai ligava para você e te xingava no bom sentido? Como que era isso aí? Nada, meu apelido lá é Magrelo, né? Não é à toa, né? Então, meu pai, e aí, Magrelo, pô, de novo contra o Santos? Eu falei, pai, não tem como, tem que fazer, pô, senão depois a torcida me cobra. E Legal. o Erley? O palpite do Erley? Cara, eu acho que dá Palmeiras, cara. Eu acho que dá Palmeiras porque o Santos está bem estruturado, mas o Palmeiras é muito forte, tem um time muito forte jogando dentro de casa. Eu acho que vai levar uma vantagem aí. Legal. E para encerrar, Vandeco, pô, a gente vê a cordialidade entre os dois. Eu queria que vocês trocassem um recado aí, o Erley e Rafa. Vocês são amigos, que a gente já percebeu. Começa aí, Erley. O que você tem para falar para ele? Primeiro, parabenizar pela carreira, né, como atleta que ele teve. Jogamos algumas vezes contra, né? Palmeiras, Santos, Grêmio, Botafogo, Grêmio, Palmeiras. Desejar muita sorte aí no futuro, né? A gente sabe que o futebol é a nossa vida, né? Eu comecei com 12 anos, acredito que o Rafa também tenha começado bem cedo também. E assim, cara, é o nosso vício, a gente não consegue ficar sem, a gente sabe que não é fácil você engrenar em outra carreira agora, né? Ele visa também ser técnico, eu também tenho o sonho de ser técnico de futebol. Desejar muita sorte, cara, que ele possa ter o mesmo sucesso como técnico que ele teve como jogador. Obrigado, Hélia. Pô, recíproco. Não tem como não falar bem também do Hélia. Eu escutei uma vez do grande Tinga, nosso amigo também, eu acho que o Hélia trabalhou com ele, jogou contra já. O Tinga uma vez perguntou aí, Rafa, tá pronto para parar, vai fazer o quê? Vai continuar futebol? E aí eu falei, pô, Tinga, eu não quero, cara. Por quê? O futebol é muito desgastante, cara. Ele consome a gente demais. A gente abre mão de estar perto da família, pais, da esposa, do filho. A gente não tem data comemorativa, a gente tem no final de semana, a gente praticamente não tem nada, é difícil. Mas é uma coisa que a gente ama fazer. Sim. Né? Então, aí a gente bota no papel e fala, cara, não dá para ficar longe disso. E aí o Tigo uma vez falou assim, Rafa, cara, pessoas como você não podem ficar fora. E aí eu falo pro Erley, o Erley não pode ficar longe do futebol. Você é um cara nota 1000, um cara positivo, um cara do bem. Então, assim, boa sorte nessa nova fase também para você, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Você possa ter as mesmas vitórias que você teve como jogador, como auxiliar ou treinador, seja lá o que for. Mas obrigado. Que você tenha uma carreira brilhante, pois você merece e precisa estar no meio do futebol, porque pessoas como você a gente precisa ter para a gente manter um futebol melhor, que é o que a gente está precisando nesse momento.
Então, boa sorte, meu Obrigado, irmão. Que Obrigado seja mesmo, uma meu amigo. carreira vitoriosa para ti, meu irmão. Obrigado Que pelas papo, palavras aí. que papo legal que você armou, hein, Vandeco? Ô, rapaz, também isso aqui é o quê, né? Um zagueiro como o Wehrle e um atacante como foi o Rafael Marques só podia dar essa tabelinha boa, né? Então quero agradecer os dois demais, viu, Rafael? Agradece também ao Rafa, o seu assessor de imprensa, o Wehrle também, você e toda a sua família, e que vença o melhor no próximo domingo entre Palmeiras e Santos, tá certo? Amém. Obrigadão pelo Obrigado. convite, Vanderlei, Thiago. É sempre bom falar contigo. E quando precisar, pode contar com a gente, rapaziada. Valeu? Obrigado aí, Vanderlei. Obrigado, Thiago. Grande abraço, Rafa. Abraço para Valeu. todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Qual?